Dando início a mais um podcast Uniara. Hoje com José Roberto Fernandes, a lenda do rádio de Araraquara. José Roberto, um prazer imenso recebê-lo aqui. Sem palavras para agradecê-lo. E quem quiser acompanhar os podcasts do Uniara, os podcasts estão disponíveis nas redes sociais, tanto no YouTube quanto no Instagram. Acompanhem por lá, tá ok? Zé Roberto, mais uma vez, prazer em recebê-lo aqui. E eu sei que você chegou em Araraquara meados dos anos 70 e você vem lá de Uberlândia, já narrava jogos por lá. Como é que foi chegar em Araraquara e assumir a narração dos jogos da Ferroviária? Bem, um abraço a vocês todos, eu que me sinto profundamente honrado em estar aqui. Parabéns por esse trabalho que tem vários objetivos, né? Mas talvez o mais principal, o mais importante deles, seja exatamente restaurar, não deixar que pereçam momentos importantes da vida esportiva de Araraquara, da vida cultural de Araraquara, da vida literária de Araraquara. Tudo isso é realmente muito importante, é um resgate que quem trabalha com comunicação tem realmente que fazer. Então, no meu caso, é a área esportiva, né? Eu me sinto muito feliz aqui, eu me sinto como se estivesse em casa. Tenho uma profunda ligação com essa instituição de ensino, me orgulho muito dela, né? E Araraquara deve realmente se orgulhar muito da Uniara. Respondendo à sua pergunta, na verdade, Uberlândia foi talvez o passo mais importante da minha carreira, embora eu tenha começado em Barretos, lá em 1962, né? 11 de março de 1962, por isso que 11 de março desse ano eu completei 60 anos de rádio. E Uberlândia foi a minha segunda passagem. Eu comecei na Rádio Barretos, na PRJ8, lá em 1962, depois de ter começado, eu não diria carreira profissional, mas um aprendizado que para mim foi muito importante no serviço de alto-falante continental de Colina, né? Então, naquela época, isso era muito comum, porque animava o footing depois da missa, né? O alto-falante ficava exatamente em cima do coreto, que por sua vez ficava na Praça da Matriz. Esperava-se acabar a missa das 8 horas e depois o alto-falante ia para o ar. Foi lá que eu comecei, tinha um programa de esportes no alto-falante e isso me ajudou muito. Fiz teste na Rádio Barretos, passei, fiquei 2 anos e aí eu fui para Uberlândia, para a Rádio Educadora, em 64. E foi lá que eu aprendi a narrar futebol, tive uma escola maravilhosa de amigos a quem eu devo tudo, praticamente tudo até hoje, não os esqueço. E de lá para cá, depois a volta para Barretos, né? 10 anos em Barretos, uma passagem rápida em Marília, outra em Votuporanga, mas com prazo determinado, o retorno a Barretos e depois em 75, a convite dessa figura que eu prezo muito, né? Que eu tenho por ele não só amizade, mas uma profunda admiração e respeito. É um profissional de rádio, resolveu parar, não sei por que resolveu parar. O Antônio Carlos Araújo, nós éramos muito amigos, né? Muito amigos mesmo. A gente se cruzava aí com jogos de Barretos e Ferroviária. E o Araújo precisava organizar a equipe dele, a Morada do Sol, naquela época não tinha equipe esportiva, e Araraquara sediaria, como sediou, o Campeonato Sul-Americano de Basquete, que revelou Oscar, né, Marcel e tantos outros. E foi assim que eu vim para cá, a gente trabalhou na cobertura do Sul-Americano, o Brasil foi campeão e eu ia voltar para Barretos. Aí o Araújo conversou comigo, a morada era ali quase na esquina da Duque de Caxias, com a Voluntários da Pátria, e acabei ficando, né? Achei que valeria a pena ficar. E desde então, quase há 48 anos, eu estou em Araraquara. E o senhor chega aqui numa época em que a Ferroviária tinha lá um time razoavelmente bom, mas no começo dos anos 80 ela dá um up, né? Consegue montar um time bom. Como é que era aquele momento da Ferroviária que o senhor chegou aqui?
Quando Como é que estava a Ferroviária naquele momento? Quando eu cheguei em 75, a situação da Ferroviária era uma situação de altos e baixos, talvez mais baixos do que altos, né? Foi assim, era aquele problema ainda da compra do estádio, né, que a Ferroviária, com a FEPAS, havia perdido o estádio da Fonte, muitos problemas, uma atuação brilhante do Dr. José Wellington Pinto, do Gaeta, do prefeito Rubens Cruz. Esse trabalho coletivo foi que salvou o estádio e o devolveu por um preço simbólico à Ferroviária. A década de 80 já foi melhor, né? Porque em 82, a Ferroviária, que tinha o Parelli como presidente, se classificou em 6º lugar no Campeonato Paulista e ganhou direito de participar da Taça de Ouro de 83. A Taça de Ouro, para que vocês tenham uma ideia, seria o Campeonato Brasileiro de hoje, só que um número maior de clubes. E a campanha foi brilhante, foi maravilhosa, entrou para a história, né? A Ferroviária eliminou Grêmio, eliminou Internacional. Eu lembro do jogo contra o Grêmio. Uma coisa maravilhosa, Botafogo do Rio de Janeiro, enfim. 83 foi um ano muito bom para a Ferroviária, que teve sequência razoável em 84 e voltou a ser um ano muito bom em 85, quando ela foi 4ª colocada no Campeonato Paulista. Eu lembro daquela campanha de 83, eu lembro do jogo contra o Grêmio, Botafogo, eu estava no estádio, né? E daquela época lá, né? O presidente Parelli foi um cara que organizou a Ferroviária para o futuro, né? Ele conseguiu montar alguns times bons, porque em 83 teve esse time, depois em 85 teve um time que tinha o Wilson Carrasco. Sim. Paulo Martins. Marcão. Não foi isso? Nessa época de 85, o presidente da Ferroviária era o Zé Alberto Gonçalves Gaeta. 83 não, 83 era realmente o Antônio Parelli Filho. E como todo dirigente, era um cartola, vamos assim chamar, que administrava muito mais com o coração do que com a razão. Mas 83 foi um ano de ouro, porque deu tudo certo para a Ferroviária. A Ferroviária negociou vários jogadores, né? O Marcão com São Paulo, o Abelha com o Flamengo, né? Então, foi um ano que entrou realmente para a história da Ferroviária, quase se comparando aquele período maravilhoso de 67, 68, 69, quando ela foi tricampeã do interior e teve 3 anos aí de conquistas maravilhosas. Tinha Dudu, tinha o Fogueira. Nesse tempo não tinha mais o Dudu, mas tinha o Fogueira. O Dudu foi na década de 60, né? E até hoje é lembrado, né? Através dele, através do Dorival Júnior, enfim, da família toda. Mas os dirigentes da Ferroviária, para ser bem claro, todos eles indistintamente, sempre deram coração, alma, família, tudo para a Ferroviária, né? Um período de muitos sacrifícios que a gente acompanhou bem de perto, mas que valeu a pena. Valeu a pena porque eles conseguiram fazer o mais importante, na minha opinião: não deixar a Ferroviária morrer, não deixar a Ferroviária desaparecer. Essa era a missão e ela foi cumprida. Com certeza. E daquela época lá, qual foi o gol mais importante que você narrou da Ferroviária? Bem, eu confesso que muitos já fizeram essa pergunta. Dessa época passada, eu confesso que não tenho assim muitas lembranças, porque a Ferroviária passou aí um período de 20 anos, num limbo terrível, né? Quase caiu. Fomos transmitir jogos da Ferroviária em 2 anos na 4ª divisão, não tinha nem cabine para você trabalhar. Era uma loucura tudo aquilo lá. Mas valeu, serviu como aprendizado para que a Ferroviária depois não cometesse tantos erros. E a mudança geral da Ferroviária, eu posso dizer isso, começou quando ela deixou de ser apenas um clube de futebol e se transformou numa SA. Isso foi a partir dos anos 2000. 2004. 2004, né? E aí, em 2004, ela estava disputando a Bezinha. Aí ela subiu para a Série A3 e aí foi uma sequência de conquistas até chegar em 2015, quando a Ferroviária voltou, né? Então, à divisão especial. Aí eu posso responder a sua pergunta com relação ao gol.
Para mim, na história de não sei quantos gols eu narrei da Ferroviária, talvez até mais de 1000, não sei. Mas o gol mais importante foi esse, de Guaratinguetá, naquele jogo em que a Ferroviária venceu a Esportiva, que já estava rebaixada por 1-0, e depois de quase 20 anos, 19 anos de alguma coisa, ela voltou para a divisão principal, né, onde permanece até hoje, felizmente. Foi um gol assim, num jogo que não foi tão espetacular, mas o feito foi extraordinário, né? Depois de muita vergonha, depois de muita tristeza, né? Quase 19 anos de rebaixamento, aquela volta foi altamente significativa. E o gol que eu narrei, que foi até de pênalti, a bola furou a rede, inclusive, no chute do Thiago Adam. Thiago Adam, centroavante, exatamente, né? Centroavante. Eu me emocionei muito, chorei, enfim, coisas que acontecem também na vida do locutor esportivo. Com certeza, com certeza. E o senhor falou de 19 anos, não é? De períodos assim difíceis, né? Por que você acha que isso ocorreu? Por que você acha que a Ferroviária passou 19 anos no limbo? Olha, aí é as considerações do senhor sobre isso, né? Uma somatória de erros, né? De erros dentro do campo, principalmente de erros fora do campo, né? Um período muito difícil, o campeonato também não ajudava. A Ferroviária realmente se viu numa situação de disputar em 2 ocasiões, 2 vezes, a 4ª divisão, que é a suprema humilhação que uma equipe como a Ferroviária de tanta tradição pode passar, né? Mas isso serviu de exemplo, é aquilo que eu digo, você apanha, aproveite a surra e aprenda alguma coisa. A Ferroviária aprendeu com isso, né? Então, tanto é que depois de algumas reuniões se formou em 2004, como eu disse, a Ferroviária S.A., que foi a mudança administrativa que impediu que a Ferroviária voltasse a viver aquela situação anterior. É claro que havia muito, e a gente tem que fazer justiça aos dirigentes da época, né? Era uma loucura, luz cortada, água cortada, salário atrasado, greve de jogador, uma loucura total. E o pessoal trabalhando, arrumando na medida do possível, até que as dívidas, até hoje muita gente é contra isso, eu reconheço, até que as dívidas foram pelo menos quase totalmente liquidadas com a venda do estádio. Com aquele dinheiro que foi arrecadado, a Ferroviária deu uma acertada financeira no clube. Em seguida veio, naturalmente, a SA, veio a reforma da Fonte Luminosa. E esse conjunto de coisas aí, esse conjunto acabou determinando momentos melhores para a Ferroviária. Esse momento foi sacramentado com a volta em 2015. Certo. Dos treinadores que passaram pela Ferroviária, qual o senhor tem mais admiração nesses 45 anos que o senhor está à frente das narrações dos jogos da Ferroviária? Qual foi o treinador que mais chamou a atenção do senhor? Bem, nós tivemos técnicos, inclusive, de renome aqui na Ferroviária nesse período. Jed Lameiro. Tivemos o Jed Lameiro, tivemos aí o Moré Moreira, bicampeão do Brasil com a seleção brasileira em 62 no Chile. Tivemos Mário Travalini, que também chegou à seleção brasileira. Tivemos Vaio Mota. Esse é um nome marcante, porque é daqui de Araraquara, que deu muito da sua vida para as coisas da Ferroviária. A gente não pode esquecer do próprio Bazani. O Cilinho passou por aqui. O Cilinho passou por aqui também. Então foram muitos técnicos altamente competentes, né? Inclusive o técnico de 2015, que afinal de contas acabou devolvendo à Ferroviária a principal divisão do futebol de São Paulo. A gente não pode esquecer dele. Agora, o Bazani tem um lugar específico, mais como jogador do que como técnico, né? Ele foi, quando você fala qual foi o melhor jogador da Ferroviária, a imagem do Bazani é imediata. Como técnico eu não vejo dessa forma, mas também agregou muito, trouxe muitas coisas para a Ferroviária. Enfim, cada um procurou dar a sua parte. Alguns fracassaram redondamente, foram esquecidos imediatamente, mas outros ainda estão, eu diria, bem vivos assim na memória do torcedor. E as revelações, e os jogadores, e as revelações que a Ferroviária já fez? O que o senhor acha disso? Por que a gente tem dificuldade hoje de revelar jogadores para grandes clubes? Bem, me parece que esse é um problema que não é apenas da Ferroviária. A Ferroviária, desde os tempos passados,
era um celeiro interminável de talentos, né? Basta falar, por exemplo, da ponta esquerda da Ferroviária. Na década de 60 era o Beni. O Beni foi embora, depois veio o Pio foi para o Palmeiras, depois veio o Ney, que também foi para o Palmeiras. Exatamente. É só para citar uma posição só da Ferroviária. Então, nós tivemos desde aquele tempo um trabalho bem feito. Houve momentos difíceis, né? Porque quando a equipe principal está num buraco danado, a base também vai junto e não tem como a gente escapar disso. Mas ainda assim a Ferroviária tem revelado alguns bons jogadores, né? O trabalho da base está sendo bem feito, agora com esses novos investidores deve melhorar. Mas a gente tem aí uma lista realmente muito boa. Nós temos a Abelha, que foi revelado na base. Sim. Nós temos o Vica, que foi revelado na base. Nós tivemos o Sidney revelado na base. O Júnior, né? O Dorival Júnior, o Dama. Então, muita gente. E, recentemente, os meninos também que estão aí para se somar, nesse momento agora, que estamos conversando aqui, a equipe que vai disputar o Campeonato Paulista. A base da Ferroviária hoje tem sub-13, sub-15, sub-17, sub-20 e tem a equipe principal. E deve ser criada a sub-18 também. Então é um trabalho que está sendo bem feito. Agora, é aquele tal negócio, mudou muito o futebol, né? Hoje, aos agentes que, quando observam, vê o caso aí do Hendrick do Palmeiras, né? O que esse menino deu de dinheiro para o Palmeiras é uma coisa imensurável, né? Que ninguém podia imaginar com 16 para 17 anos, né? É claro que a Ferroviária procura um jogador igual, é difícil, mas o trabalho ainda merece aí uma nota 8 e a gente tem esperança de que a nota possa melhorar esse ano. Com certeza. Dos jogadores que passaram pela Ferroviária, qual o senhor tem maior estima? Vanderlei Nonato Fogueira. Fogueira, além de um excepcional jogador, foi um grande amigo, comentarista da equipe dos Campeões da Bola, conselheiro, coração muito maior que ele, uma figura a quem a gente reverencia. Ele jogou no Corinthians, né? Jogou no Corinthians, jogou na Portuguesa, mas o coração dele era totalmente afiano, né? Então, é claro, a gente tem a lembrança de grandes jogadores da Ferroviária. Eu me lembro muito bem, Sérgio Bergantin, Mauro Pastor, o Vica, Dorival Júnior, tanto Zé Roberto, Marcão, Bozó, muita gente. E da equipe mais recente também. Mas o Fogueira, por tudo que ele significou para a gente, ele tem um lugarzinho especial no coração dos Campeões da Bola. Eu encontrei o senhor na festa, na confraternização lá, né? O senhor estava conversando com o Douglas Onça. Como foi acompanhar a carreira do Douglas? Porque o senhor acompanhou toda a carreira dele, né? Desde quando ele pareceu menino lá atrás até o final da carreira dele. Como é que foi acompanhar a carreira do menino da Vila? Né? É o garoto de ouro da Vila, Douglas Onça, né? Um talento que a gente observou desde o início. E que o pessoal da Ferroviária, naquela época, tinha um olho clínico muito melhor do que talvez tenha agora. Agora é mais empresário, etc. E tal. Naquele tempo era o Picolin, que enxergava muito. E não só enxergava, mas ele enxergava além daquilo que a gente via no talento do jogador. E foi assim que o Douglas e vários outros foram descobertos. O Teia, por exemplo, que foi artilheiro da Ferroviária, quando o Pelé jogava, o Picolin foi buscado em Fernandópolis. E ele me contou essa história, né? Zé Roberto, é o seguinte, eu perguntei para ele, Picolin, como é que você acha o jogador, como é que você vai lá? Você saiu daqui, foi a Fernandópolis, que é longe pra caramba. Como é que você fez para achar o Teia, né? Porque o Fernandópolis não queria liberar o jogador. Sim. Naquela época, todo mundo queria jogar na Ferroviária, inclusive o Teia. Aí ele explicava que ele chegava na cidade, ele não ia no clube de futebol, ele não ia assistir treino, de jeito nenhum. Ele ia lá para os botecos das vilas lá, né? E chegava lá, tomava lá a sua cervejinha e perguntava, pô, time de futebol, tem alguém bem aqui? Pô, aqui tem o Teia, tal, Teia, mas que apelido, que nome esquisito, esse cara joga bola? Então, era assim. Então, ele não ia apenas uma vez, ele ia várias vezes, em bares diferentes, buscando a opinião do torcedor e do motorista de táxi. E depois... aí fazer uma pesquisa de campo. Fazer uma pesquisa de campo e fora do campo.
Hoje já não se faz mais isso, é claro, né? Mas então, a Ferroviária tinha esse olho clínico que descobriu vários talentos. E o Douglas foi e continua sendo um ídolo da torcida e foi autor de um dos gols mais bonitos que eu narrei também, voltando a responder aquela sua pergunta anterior, que foi contra o Grêmio lá em Porto Alegre, na despedida de 83 da Taça de Ouro. A Ferroviária ganhou do Grêmio lá de 3-1 e o gol do Douglas foi fantástico. Pegou a bola no meio do campo, fintou uns 3 ou 4, meteu a bola no gol do Mazzaropi, foi um golaço. Então, no Mazzaropi. No Mazzaropi, que era o goleiro do Grêmio naquela época, que tinha Renato, tinha um punhado de gente lá, hein? Sim. Quem foi campeão Caju, do mundo naquele ano, Caju, Mário Sérgio Pontes de Paiva. Então, naquele jogo, o Douglas foi o grande destaque da Ferroviária. E vingamos, né? Porque o Grêmio eu me lembro bem, quando chegamos a Porto Alegre, na edição de um dos jornais, do Zero Hora, de Porto Alegre, no hotel, na capa estava uma espada furando uma locomotiva, espetando uma locomotiva com a marca maravilhosa da Ferroviária, né? Então, para o time do Grêmio naquele jogo, a Ferroviária seria pura e simplesmente mais um churrasco. Sim. E deu no que deu. A Ferroviária ganhou de 3-1, tirou o Grêmio do Campeonato Brasileiro e fechou com chave de ouro a sua participação naquela taça. Legal. Quer perguntar alguma coisa, Fábio? Ainda sobre o Teia, falou que, nossa, Teia, mas o nome dele muita gente não sabe. Antônio Zelenkov Silvestre. Exatamente, era o apelido, né? Aí o Torres, que jogava com ele no Fernandópolis, de Matão, Sim. e comentava muito sobre isso. Falava assim, o Teia era muito conhecido nos bairros, porque ele frequentava os bares lá, mas era um grande jogador. Foi artilheiro aqui, né? Sim. Num tempo em que o Pelé jogava. Quer dizer, é uma marca altamente respeitável, né? Entendi. E me diga uma coisa, como é que é a sua relação com o torcedor araraquarense? Porque assim, você chegou, você tinha que criar uma identidade com Araraquara, com a cidade. Como é que foi essa repercussão no início, assim? Porque uma coisa, a gente sabe, araraquarense é chato pra caramba, né? O pessoal vem de fora, chega aqui, né? Como é que foi essa aceitação sua dentro do convívio do araraquarense, indo aos jogos, a relação com o torcedor? Como é que foi construído isso? Como é que o senhor vê essa relação? Olha, é o seguinte, eu posso dizer a vocês com muita sinceridade, que foi muito trabalho e foi difícil. Por quê? Porque quando o Araújo e eu nos entendemos para que eu permanecesse aqui, não voltasse para Barretos, a Morada do Sol, ela entrava, só para você ter uma ideia, o campeonato começava hoje, a Morada entrava 4, 5 jogos depois no campeonato, quando o Araújo, que sempre foi um narrador extraordinário, para mim um dos melhores que eu conheci. Só que o Araújo, ele tem assim, ele não gostava muito, até porque ele era gerente da rádio, ele tinha a parte administrativa da rádio sob os cuidados dele. Não era só a parte esportiva. Não, então ele não tinha, é claro, e era uma responsabilidade enorme, porque a rádio tinha sido inaugurada recentemente, já imaginava o FM, que depois chegou. Então, o Araújo não tinha tempo para isso, né? E aí, o que acontece? A Morada entrava no Campeonato Paulista 4, 5 jogos depois, quando ele conseguia arrumar um narrador que pudesse vir fazer os jogos para ele. Com isso, a cultura, e naquele tempo, eu faço questão de ressaltar o trabalho do Wilson Luiz, que era o narrador, a cultura deitava e rolava. A Ferroviária ia fazer um amistoso lá na Conchinchina, a cultura ia. A Morada nem sabia se a Ferroviária ia jogar. Então, foi um trabalho árduo, né, que eu tive muita ajuda do nosso companheiro, querido amigo, que já nos deixou, Zé Conde Sobrinho, Antônio Carlos Coelho, que não entendia nada de futebol, mas tinha uma voz maravilhosa, já acabou virando repórter de campo e de quadra, o Adilson João Telaroli, Laudelino Telaroli, nós fomos formando a equipe dentro daquilo que era possível a rádio oferecer. E aí, a escola de Barretos, a escola de rádio, quero dizer, e a escola de Uberlândia, principalmente, essas duas escolas tiveram um peso enorme a meu favor, né? Nós começamos a fazer tudo também. E eu fazia jornalismo também, né? Nós tínhamos
24 horas de informação no ar, tal, e eu participava disso igualmente. Mas o foco era o esporte. Então nós lançamos programas e começamos a concorrer com a Rádio Cultura, né? Então, com o tempo, o que aconteceu? O ouvinte passou a entender também que havia uma outra, que a Morada estava transmitindo, que tinha uma equipe, e essa situação acabou nos permitindo alcançar uma audiência muito grande, né? Isso persistiu até 1983, quando aí a gente saiu da Morada e veio para a Cultura, assumimos o Esporte na Cultura em 83, era o timaço do rádio, naquela cobertura da Ferroviária na Taça de Ouro, praticamente só nós é que transmitimos o jogo, fizemos todos os jogos da Ferroviária, cortamos esse Brasilzão inteiro, e em 85 a gente voltou para a Morada, eu e o Adilson. Foi quando então a gente criou os Campeões da Bola, que esse ano estão completando 37 anos. Agora, houve um fator que eu posso assegurar a você, que foi fundamental para os Campeões da Bola, para mim em particular, é claro, que teve um reflexo muito grande nessa relação com o torcedor. Foi que com aquela campanha terrível da Ferroviária, que a gente falou aqui, de 19 anos rebaixada, com 500, 600 torcedores no estádio no máximo, nós nunca abandonamos a Ferroviária. Inclusive na Série B, na série D, que seria a Bzinha, quarta divisão, que você não tinha a mínima condição de trabalho. Nós fomos fazer um jogo em São Bernardo do Campo, eu e o Marquinhos Schiocchini, chovia um domingo de manhã e fazia um frio danado. Não tinha cabine, não havia ainda essa belíssima arena que tem lá em Barueri, não foi São Bernardo, Barueri. E eu transmiti o jogo numa gaiolinha coberta por um encerado locomotiva, né? Segurando o microfone na mão direita e segurando uma ponta do encerado na mão esquerda para ele não voar. Foi assim o jogo todo, para vocês terem uma ideia. Então, teve lugar que eu fui transmitir no meio da torcida, porque não tinha cabine, não tinha uma cadeira para me sentar. No meio da torcida. Isso, como é que era gritar gol? E gritava gol, e aí, olha, não foi fácil. Eu posso dizer a você que não foi fácil. Mas isso aí é que interligou de tal maneira a torcida com os Campeões da Bola, que é essa relação, essa interação maravilhosa que persiste até hoje, porque o torcedor sabe que onde a Ferroviária estiver, os Campeões da Bola estão, como estiveram sempre ao longo desses 37 anos. Então, isso responde à sua pergunta. Foi no início muito difícil, a Cultura fazia aquilo que a Morada não fazia. Alterar essa situação, mudar essa situação não foi fácil, exigiu muito trabalho, muita determinação, e foi esse trabalho que deu resultado e até hoje é a nossa marca. Porque a Araraquara sempre teve, né, a Morada e a Cultura, quer dizer, primeiro era a Cultura lá atrás... E a voz da Araraquarense, né? Isso, e depois a Morada foi se colocando no mercado. Sim, então exato. a Araraquara sempre polarizou, né, entre a Cultura e a Morada no decorrer da... E desde o início, né? Porque antes da Morada ser Morada, ela era a Rádio Voz da Araraquarense, de uma tradição impressionante, de uma revelação incrível de talentos. Então, naquela época, era a Voz da Araraquarense e Cultura, e depois passou a ser Morada e Cultura. Então, em Araraquara teve grandes repórteres de campo, né? O Wagner Bellini. Olha, nós tivemos uma safra aqui de locutores e repórteres e comentaristas, né? Sinceramente, eu me orgulho de reverenciar essas figuras, né? Enio Rodrigues Caraça, Dorival Marcondes Machado, Roque José Age, Sidney Schiavon. Essas pessoas foram fundamentais. Também, já depois, né? Wilson Luiz e todos, eu me referi a esses quatro como aqueles mais antigos lá do tempo, né? Do tempo em que havia uma briga danada, no bom sentido, pela audiência. Eu me lembro que quando a Ferroviária excursionou, em 60, foi para a Europa, foi para a África, e até jogou contra o Eusébio, numa das partidas, o Enio Rodrigues Caraça, pela Rádio Voz da Araraquarense, acompanhou e transmitiu todos os jogos. Eu tenho a gravação desses jogos comigo, né? Isso é uma relíquia. Qual que era o esquema? A Voz da Araraquarense alugou a onda curta da Rádio Nacional de Lisboa.
Então mandava o som do campo do estádio para a Rádio Nacional e a Rádio Nacional colocava no ar, o pessoal entrava em rede aqui. Então, isso é uma coisa fantástica, né? Agora, depois vieram vários outros, né? O Wilson Luiz, José Conde Sobrinho, Araújo, Ivan Roberto Peroni, Ailton Cazuza de Oliveira, Chico de Assis, olha, Jair Motuca, que nos deixou recentemente, né? Muita gente boa, né? Gente boa demais. E eu me orgulho mesmo, né? de ter feito parte, ou continuar fazendo parte dessa equipe aí que, para mim, é um orgulho mesmo. Eu me sinto profundamente realizado quando eu falo dos campeões da bola e insisto em dizer que o sucesso da equipe não é o José Roberto Fernandes, de forma nenhuma. O sucesso da equipe é desde a primeira, formada em 1985 até a de hoje. Muito se fala hoje em Araraquara que a Ferroviária perdeu a identidade. Não é? Muito se discute isso. A Ferroviária não representa mais a população que tem. A Ferroviária hoje é só interesses, enfim e tal. Como é que o senhor vê essa relação? O senhor acha que, assim, no decorrer dos anos, teve um acréscimo das pessoas que vão ao estádio assistir a Ferroviária jogar? Ou é só paliativo, ou seja, só quando ela joga os jogos da primeira divisão lá do Campeonato Paulista? O senhor acha que esse público vem aumentando? O senhor acha que vem diminuindo? Como é que o senhor analisa essas questões que a população, de certa forma, fala? A Ferroviária perdeu identidade. Não perdeu, ela mudou. Enfim, não representa mais, não revela mais jogadores da cidade, sempre traz jogadores de fora. Como é que o senhor vê isso? Olha, se eu tivesse que fazer uma tese aqui do curso de Direito aqui da Uniara, o meu trabalho de encerramento de curso seria exatamente sobre a Ferroviária e Araraquara, a relação da Ferroviária com Araraquara. Há um problema que eu considero histórico. Eu estou aqui há quase 48 anos, né? Sou araraquarense, porque a Câmara me deu, inclusive, esse título, né? Claro, que muito me honra. Com certeza. Agora, há fatores históricos nessa questão levantada por você. Quais são esses fatores? Não é um fator só, são vários. A Ferroviária nasceu da onde? Dessa locomotiva que está aqui à nossa frente. Nasceu da estrada de ferro. E foi um período, convenhamos, de muita bonança, né? De dinheiro que não acabava mais. A diretoria era toda da estrada de ferro. Você, funcionário da estrada... E naquela época, provavelmente aqui parentes de vocês tenham sido ferroviários, né? É difícil achar na cidade alguém que não tenha um parente que tenha sido ferroviário. E todo mundo era sócio da Ferroviária. Você podia ser ferroviário lá em Santa Fé do Sul, você pagava a mensalidade da Ferroviária. Precisava-se contratar um jogador e o dinheiro estava meio curto. Ora, punha umas não sei quantas toneladas daqueles trilhos lá e vende. E tinha dinheiro. Enfim, a Ferroviária naquela época, e foi um bom período maravilhoso de resultados em campo, é claro, ela não precisava de Araraquara. Ela tinha um segmento da cidade ao lado dela, que era a Estrada de Ferro. Ponto. Quando isso acabou com a FEPASA, a Ferroviária ficou órfã e precisou correr até para não perder o estádio. E foi aí que ela foi procurar a cidade. Araraquara, eu estou aqui. Banana para você. Você nunca precisou de nós. E tinha havido a ADA, inclusive, que era um time muito popular. Sim, lá nos anos 50. Exato. Esse detalhe é fundamental. Digo para vocês, comprovo, que até hoje tem muita gente em Araraquara que torce para a ADA, que não existe, e torce contra a Ferroviária que existe. É verdade. É verdade. Então, ainda eu concordo com você e concordo com as pessoas que falam isso. Há um buraco muito grande, é uma zona morta aí, enorme, separando a Ferroviária da cidade. É diferente de Piracicaba. Você vai em Piracicaba, em qualquer boteco de Piracicaba, eu já fiz isso. Tem o símbolo do Inhoquim, tem uma bandeirinha lá. Para que time você torce? Para o 15. E depois? Depois Palmeiras, Corinthians, seja lá o que for. Aqui não. Você pega principalmente a juventude que não teve a oportunidade de ver um período legal da Ferroviária,
Pergunta para o menino. Primeiro que ele já está com a camisa ou do Palmeiras, ou do Corinthians, do São Paulo, do Santos, ou do Barcelona. Eu vou mais longe. Hoje é Manchester United. É isso aí. Hoje é o City. Então o você fala, para que time você torce? Eu torço para o Palmeiras. Quando o Palmeiras vem aqui, ele vai ficar na torcida do Palmeiras, não vai ficar na torcida da Ferroviária. Esse gelo, meu amigo, é que tem que ser quebrado. É um trabalho árduo, difícil, mas tem que ser feito. Tem que ser feito. A Ferroviária tem que contratar uma empresa para fazer isso. Fazer a cidade se aproximar mais da Ferroviária. Boa parte da cidade, eu concordo, entende que a Ferroviária não significa a cidade. O conservadorismo de Araraquara ajuda muito nisso. A gente tem que entender. Mas é um trabalho árduo e digo mais, os dirigentes da Ferroviária têm consciência disso. Eles de que a Ferroviária tem consciência disso. Ainda bem que tem consciência disso, mas é difícil. Porque a gente vê os estádios, porque assim, geralmente jogos do Campeonato Paulista, se é contra o Palmeiras, Corinthians e Santos, o estádio obviamente está lotado. Mas se a Ferroviária vai jogar, por exemplo, com Marília, ou joga aí com outro time menor, de menor expressão, a renda não chega a... não dá 1.000 torcedores. Mas não é um absurdo, por exemplo, você... observar que na Série A2, em 2015, quando a Ferroviária subiu, a média de público foi muito maior, mas muito maior mesmo na A2, do que nos jogos do Campeonato Paulista da Série A1, que é o principal campeonato, excluindo-se os jogos de time grande, que aí a gente não conta, para você ver o trabalho que tem que ser feito nas escolas, em muitos lugares, levar o garoto, o torcedor mirim, né? Acabar com uma série de frescuras que tem, e até por muita culpa da Polícia Militar também, que dificulta a entrada do torcedor no estádio. Tem que fazer muita coisa, porque eu concordo, embora a Ferroviária possa viver a partir de agora um outro grande momento, a cidade ainda como um todo, do jeito que a gente gostaria, não abraçou a Ferroviária, não. O senhor acha que os valores cobrados também não afeta esse apreço da torcida? O preço do ingresso? De certa forma, sim. Eu também concordo. Só que aí há uma questão complicadíssima, né? Que os valores são estabelecidos pela própria Federação Paulista de Futebol, que deveria olhar para esse lado. Por exemplo, se o ingresso custa R$60 e a Ferroviária vende por 40, para que possa ter um número maior de torcedores no estádio, que é válido, esses R$20 de diferença a Ferroviária tem que reembolsar a federação. Precisa ali haver não uma campanha da Ferroviária, a campanha de todos, que todos estão no mesmo barco, né, vazando água, para que isso pudesse. Mas eu concordo que e hoje há muitas outras opções de diversão também. Algum tempo atrás o futebol era o futebol e todo mundo ia assistir futebol. Hoje não, depois do macarrão da mama no domingo você tem muitas opções. Tem as opções de clubes, né? Araraquara tem clubes extraordinários. Então precisa ser feito um projeto para fazer essa aproximação, tem que ser feito, porque essa aproximação está longe de ser ideal. Entendi. E assim, a gente vê muito... a gente esteve conversando aqui com o René Benassi, do futsal, e ele falou assim que a Federação Paulista de Futsal, entre aspas, criava muitas dificuldades para os clubes disputarem o campeonato, enfim tal. O senhor acredita que se no estado de São Paulo se criasse uma liga com os times... Não digo com Palmeiras, São Paulo, Corinthians, porque aí você sobe demais o patamar, né? Mas o senhor não acha que seria mais interessante para os clubes paulistas criarem uma liga e organizar um campeonato entre eles? Não seria mais... E depois, numa outra fase, chamar os grandes para participar? Porque assim, ele fala assim, o René falou assim, por exemplo, a gente vai fazer, tem as taxas lá da federação, a gente contrata um jogador, para a gente inscrever o jogador, a gente tinha que pagar uma fortuna. R$1.000 para inscrever o jogador. Pô, a gente pensar, um Linense, Ferroviária, esses times menores, né, pagar essas taxas para a federação fica difícil. O senhor não acha que esse seria um caminho? Sim. Assim, durante a carreira que o senhor desenvolveu aí no futebol, acompanhando a Ferroviária, o senhor não acha que isso seria mais factível no sentido de ajudar os clubes a se desenvolverem e a criar um futebol? O grande problema, eu vejo como um aspecto positivo, e cito dois exemplos do basquete.
nem vou falar do futebol. O basquete do Brasil hoje, por que a NBA está no Brasil? Através do NBB. Eu posso dizer porque, como na época vice-presidente da ABA, da Associação de Basquetebol de Araraquara, a ABA foi uma das fundadoras do NBB, da Liga Nacional de Basquete, que é um sucesso. A CBB quer tomar conta de tudo quanto é jeito para acabar com tudo, mas felizmente ainda não conseguiu. Nós tivemos um ano no basquete, o Neara jogou, inclusive, o Chui era nosso técnico. Nós tivemos uma liga comandando o Campeonato Paulista de basquete, foi um grande sucesso. Infelizmente não foi a bola tocada para frente. No caso do futebol, eu digo para você que deveria vir, inclusive, uma liga nacional. A CBF deveria, exemplo da CBB, cuidar da seleção e deixar o Campeonato Brasileiro para os clubes. Agora, qual que é o grande problema, meu amigo? É a vaidade. O Flamengo quer tanto, o Fluminense quer tanto, o Botafogo quer tanto, se não tiver, eu sou contra. E aí, a CBF vem, abraça todo mundo, dá um pouquinho aqui, um pouquinho ali, vem as emissoras de televisão fazem a mesma coisa, a Rede Globo no caso, e fica tudo do jeito que está, que é conveniente. Mas eu defendo sim. São Paulo talvez seja uma situação um pouco diferente, porque é uma relação, a gente frequenta um pouco, não muito, mas um pouco, a Federação Paulista, e o presidente, o Reinaldo, ele é muito, muito chegado ao futebol do interior. Ele recebe bem os clubes, discute. Acabou, por exemplo, aquele negócio de você ir no congresso técnico lá para ver a tabela e te jogavam na tabela para você assinar e era aquilo lá, não discutia. Hoje se discute. E o futebol paulista, ainda com todos os problemas, o regional está um patamar muito acima dos demais regionais do Brasil. Mas a nível nacional, eu defendo a Liga. A Liga faria um ótimo campeonato brasileiro. Agora, o problema todo é que nem na política, né? Eu concordo com você desde que eu seja o presidente. Eu concordo com tudo que você falar, se eu for o presidente. Aí você falando, também concordo com tudo, mas eu quero ser o presidente. Aí não tem jeito, porque só pode ter um. Então, o problema do futebol brasileiro é esse. Quem sabe agora, com esse vexame terrível na Copa, né, eles possam aprender alguma coisa. Né? É muito difícil, muito difícil. Zé Roberto, eu fiquei sabendo que no começo dos anos 2000 você sofreu um acidente grave e que os caras levavam você para narrar jogo na maca. É verdade. Me conte essa história aí. Olha, como é que foi isso? A minha ligação com a Ferroviária ela é tão profunda que o acidente foi no dia de aniversário da Ferroviária. Foi no dia 12 de abril de 2000. Né? Eu e a minha esposa íamos indo para Matão, que eu a deixaria em Matão na escola e voltaria para participar de uma entrevista ao vivo com a IPTV na Fonte. E aí, passando ali naquelas duas pistas que dão acesso à Avenida 36, né? Vinha um cara fugindo da polícia num Monza, ele num Monza e a polícia numa Marajó, que mais ia para trás do que para frente. E aí o que aconteceu? Isso é só um detalhe. Só um detalhe. Ele saiu de uma daquelas transversais lá do 22 de agosto e pegou no meu Uno, jogou o Uno contra a árvore, né? O motor soltou e correu e eu acabei tendo uma fratura logo abaixo do joelho, né? E fiquei praticamente 8 meses assim, sem poder andar. Agora, nesse período, que foi terrível, é claro, mas teve um lado compensador, que eu tenho orgulho de contar. Sempre quando me perguntam, eu falo isso com uma gratidão imensa, toda a gratidão que eu possa ter. Né? Um grupo de amigos ia na minha casa, lá em Américo, né? O Guilherme, Roberto Aparecido Guilherme, que já nos deixou também, infelizmente, tinha uma veraneio muito bem arrumadinha. Eu estava na cadeira de rodas, eles me colocavam dentro da viatura, né? E me traziam para a Fonte. Entravam comigo no campo, pegavam a maca que para mexer com o jogador, tirar o jogador e tal, me colocavam na maca e subiam a arquibancada. Eu pesava uns 90 quilos naquela época. Subiam comigo, me colocavam na cabine confortavelmente, com travesseiro, com tudo. Acabava o jogo, eles me pegavam, levavam de volta na minha casa. Fora era a mesma coisa, tinha um lugar para mim reservado na veraneio dele, certo? Amigos Tadeu Previlelli,
o Bolacha, a quem eu tive a alegria de abraçar a hora que eu entrei. Eu não esqueço dessa gente. Eu não esqueço. Eu não sei o que teria sido da minha carreira se não tivesse esse pessoal do meu lado. Porque o que eles fizeram foi uma demonstração de amor, de carinho, de respeito, de amizade, de irmandade, como raras vezes eu vi na minha vida. E olha que eu tenho quase 80 anos de idade. Isso até hoje me emociona muito. Eu sou muito grato. Você, quando foi me receber, o Bolacha apareceu, você viu. Sim, de que forma eu o tratei, porque é muito mais que um amigo. Quanto tempo durou isso? 8 meses. 8 meses. Eu voltei a andar depois de 8 meses. Foi um período longo. É claro que depois eu já me movimentava um pouco mais. Devo muito ao Carlos Alberto Baldassari, que me carregou nas costas em vários jogos fora de Araraquara. Enfim, são amigos, como eu gosto de falar, amigos do coração. São poucos, mas existem. E qual foi o árbitro que o senhor mais se irritou nesses 45 anos? Não foi o Bosquilha, não, né? Não. O Bosquilha se irritava muito, era com o repórter, né? Porque o Bosquilha era terrível, né? Terrível. Por isso que eu falei dele. E porque, de repente, a pergunta era meio capciosa e ele, né? Eu me lembro, em Franca, um repórter foi perguntar para ele, Francana e Corinthians, parece. Um jogaço. A Francana estava na divisão principal. Chegaram para o Bosquilha e perguntaram assim: Ô, Bosquilha, vá. O gramado tá bom? Ele parou. Ainda não experimentei. Era por aí, né? Imagina, ele e o Éter Rodrigues, nossa mãe do céu. Mas um cara que me irritava muito, sabe quem? Romualdo Arpe Filho. Um bom árbitro. Árbitro de final de Copa. Apitou a Alemanha e a Argentina naquela Copa de 86. Mas sabe o que ele fazia? Passava... Volante da Ferroviária. Vamos imaginar um jogo Ferroviário de São Paulo aqui. Ferroviária com a bola lá no meio de campo e tal. O volante ia fazer o lançamento, ele passava na frente. Passava na frente. O meia ia lançar, o Bazani ia lançar, ele passava na frente. Aí você tinha que parar. E aí era tudo que o time adversário queria. E pouca gente percebia isso. Era danado. Mas era um bom árbitro, né? Mas quando queria aprontar, filho, não tinha quem conseguisse evitar. E tem histórias assim. Por exemplo, o Aldo Comito, de saudosa memória. Ex-presidente da Ferroviária. Um dos maiores presidentes que a Ferroviária teve, né? O Aldo me contou uma história assim, sensacional. E por ter partido dele, não há nenhuma dúvida com relação a isso. Até porque eu conheci os personagens envolvidos. Nos jogos de 66, quando a Ferroviária foi decidir com 15 de Piracicaba no Pacaembu, para voltar, e voltou, que empatou o primeiro jogo e ganhou o segundo, Outen Aires de Abreu apitaria os 2 jogos. O Outen, uma semana antes, havia apitado Francana e Ferroviária e tinha dado uma ajuda fora do comum para a Ferroviária. Então, olha, o Outen tal. O Outen que vai apitar a final da Ferroviária com 15. Durante a semana, começo da semana, terça-feira, o jogo seria no domingo, no Pacaembu, o Aldo recebeu um telefonema do Pedro Luiz Pauliello. Pedro Luiz, para mim, foi o maior narrador esportivo que eu já tive a oportunidade de ouvir. Extraordinário. Ele, na época dele, e depois Osmar Santos, que revolucionou. Fiore Giliotti. Também. Mas o Pedro foi incomparável. O Pedro ligou para o Aldo Comito, isso me disse o Aldo: presidente, venha para São Paulo urgente, porque vão indicar um árbitro para prejudicar a Ferroviária na final do campeonato. Exija o Armando Marques e diga: se o Armando não apitar, a Ferroviária não entra em campo. O Aldo foi para São Paulo, conversou com João Mendonça Falcão, que era o presidente da época. Claro que não disse quem tinha falado, mas sobretudo sabendo que está acontecendo isso. Se não for o Armando Marques, a Ferroviária não entra em campo. O Armando apitou os 2 jogos, o Outen não apitou e a Ferroviária acabou subindo. Isso é do baú. História dos bastidores, né? E quanto aos jogadores? Qual o jogador mais carismático que o senhor já viu na Ferroviária?
Que criou menos problemas aqui? Olha, menos problemas. Eu tenho uma certa dificuldade, é bom que a gente explica, porque como eu sou narrador, eu estou lá na cabine, a minha visão periférica é boa durante o jogo, mas eu não tenho, assim, aquele contato permanente com o jogador em campo. E acho até que o narrador nem deve ter mesmo. Isso é mais uma função... Tem que separar. É mais uma função do repórter, que acompanha os treinos, etc. e tal. Mas eu repito, né, alguns jogadores da Ferroviária, ao longo do tempo... Por exemplo, se você me perguntar, eu nunca tive uma relação, acho que conversei com ele uma vez só, numa festa do Pascoal. Você fala assim, fala o nome de um goleiro da Ferroviária. Rosan. Eu sempre fui fã do Rosan, sempre fui. Agora, a Ferroviária teve goleiros maravilhosos, né? Se é um time que sempre teve bons goleiros, é a Ferroviária. Aí você pega a Fia, você pega Machado, você pega Toninho, Carlos Alberto, Getúlio, Sérgio Bergantin, e vem por aí. Tadeu, mais recentemente, né? Então, sabe? Agora, alguns jogadores se marcaram por tudo que eles fizeram, não só pela Ferroviária, mas, assim, eles transcenderam o amor à camisa, que eu acho importante, o amor, assim, pela camisa. Envolveram o clube, a história da Ferroviária. Mauro Pastor. Sim, até porque ele sai daqui, sim, vai para o Internacional, é tricampeão brasileiro pelo Internacional, depois passa um tempo, ele volta, não é? Isso, ele reconstrói a vida dele aqui, né? Naquele timaço de 85. Exatamente. Jogou, não foi isso? Isso, exatamente. Então, Mauro Pastor, insisto em dizer o nome do Fogueira, Bazzani e Douglas Onça. E o Wilson Carrasco? Também Carrasco, me desculpe, o Wilson Carrasco. Está nessa relação. O Wilson Carrasco. E todos eles... Assim, agora... Todos eles formados aqui. Sim. Agora, eu quero deixar bem claro que a pior coisa para você falar é forçar a memória para lembrar nomes, né? Claro, se não tiver uma relação... Claro. Então, eu citando esses aí, eu estendo a minha homenagem a todos aqueles que, nesses 70 e tantos anos da Ferroviária, ajudaram a construir essa história maravilhosa da Ferroviária, né? Que eu sempre digo que não há... Todo time tem a sua história, que a gente respeita muito e muito. Mas história como a Ferroviária, para mim, não existe igual. Não existe. Ok. Fagner. O senhor, acompanhando a trajetória da Ferroviária, todo esse tempo, os jogadores que saíram daqui. Sim. Né? O senhor já até comentou do Pio, do Ney. Aí mais para trás tem o Dudu. Que nem o Dudu, o Pio, o Ney foram pro Palmeiras. Geraldo Scalera, né? Geraldo Scalera. O Rosan também foi Sim. pro Palmeiras. O Bazzani teve aquela história do Bazzani com o Fluminense. Sim. Que acabou não dando... Que acabou não virando absolutamente nada, Era né? um contrato de gaveta. Isso, exato, que ele não quis. E aí depois o Baiano foi pro São Paulo. Aliás, fez um grande campeonato no São Paulo. E aí, nesse imbróglio todo, Fluminense do Bazzani, ele vai pro Corinthians. E o jogador da posição dele no Corinthians era o Rivelino. Aí colocam ele para jogar de ponta esquerda. A gente pode dizer que o melhor jogador que a Ferroviária teve na história não deu certo pro futebol por conta de uma posição que colocaram ele para jogar que não era dele? Eu concordo. E foi talvez o peso extraordinariamente grande da época, né, de ter jogadores... ele mesmo falava isso, né? Olha, a minha época foi uma época boa, mas foi uma época ruim. Bom, boa porque eu fiz tudo na Ferroviária, etc e tal, mas ruim porque, você jogava com o Rivelino, jogava com o Gerson, como é que vai fazer? Todos da mesma posição dele. A concorrência... Exatamente, é um negócio maluco. Não tinha como jogar. Ademir da Guia. Então ele foi realmente, Pedro se você Rocha, analisar, né? Ele foi prejudicado por isso aí. Outra comparação que eu faço muito é de 58, na seleção de 58, que para mim... O melhor ponta esquerda do Brasil naquela época, eu me lembro muito bem, era o Canhoteiro, jogador do São Paulo. Era um mágico, ele era espetacular, José Ribamar de Oliveira. E não foi por quê? Não foi porque tinha Pepe, porque tinha Zagallo, e o Canhoteiro não foi. Não foi, Então, são coisas da própria seleção de 70, e aí a gente deve muito ao Pelé,
o negócio foi também, de bastidor, foi complicado. Porque, mas como? Tostão e Pelé jogando junto não pode? Claro que pode. Né? Gerson, Rivelino, Paulo César, Tostão, como é que vai ajeitar para todo mundo? Foi. Inclusive o Rivelino, há uma passagem do Rivelino. E eu me digo, mas eu quero jogar com a 10. A 10 primeiro que era do Pelé, não tinha cabimento. E depois falaram para ele o seguinte: Rivelino, você é um craque. Você está aqui porque você é um craque, você é um dos melhores. Agora, é o seguinte, está aqui a 11. A 11 é só, nós vamos ser campeão do mundo. Se você não quiser, a 11 vai jogar o Paulo César e vai ganhar, então nós vamos ganhar do mesmo jeito. Só que tinha gente para falar isso. Tinha gente com essa coragem de falar, que hoje a gente não tem, né? Por que isso o cara fica de melindres ali, né? Aquela coisa. Claro, e o Pelé falou: olha, quem quer. É a minha última Copa, eu quero ser tricampeão, até porque não joguei anterior, joguei muito pouco, né? Então é o seguinte: em 66 ele só apanhou e saiu também. Falou: olha, quem não quiser, vai embora, que nós vamos ser campeões. Aqui não vai ter mulher, não vai ter bebida, não vai ter nada. Nós estamos aqui para ganhar a Copa. Hoje a gente não... Vocês viram recentemente... A questão do foco. Hoje pelo amor de Deus, né? que é isso, vai. Dentro dessa história da Copa, o senhor entra um atleta da Ferroviária. O Baiano, ele estava em São Paulo. Sim. E foi convocado. Sim. Mas foi cortado. Porque disse que tinha um problema de coração. E olha a ironia. O Pelé machuca e o reserva quem que era? O Baiano. O Baiano ia jogar, cara. O Baiano ia ser campeão do mundo. Ele lamenta. Até hoje. Nos tempos. Exatamente isso. Ele lamentava isso. Falava, eu era o reserva. Eu ia jogar. E não joguei. Me tiraram. Futebol tem umas coisas, né, que a gente... Né, os bastidores. Né? Agora, quando... O Scarpa, por exemplo, na minha opinião, deveria ter sido convocado porque foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, deve estar feliz, né? Porque escapou do vexame. Tem isso também, né? Tem isso aí também. Eu não fui, mas também não passei vergonha. E como é que o senhor vê essa relação hoje? Porque assim, eu tenho um sobrinho que ele é árbitro de futebol. Ele está apitando agora os jogos do Sub-20 e tal. Ele falou para mim: Alexandre, futebol hoje, sub-20, é o seguinte: os caras estão lá jogando e os empresários estão todos no alambrado, tudo com o celular na mão, né? E o cara fica mandando no banco de reserva, né? Quer dizer, como é que a gente pode pensar a relação entre o empresário, um jogador de 18 anos e o futuro da equipe? Como é que a gente pode estabelecer um link entre esses três elementos? Porque, na verdade, é o seguinte: olha, você vai pôr meu filho para jogar lá? Você vai pôr meu jogador para jogar? Se você não jogar, eu tiro meu jogador daqui, mando meu jogador lá, meu jogador é bom, ele vai ganhar tanto lá. Como é que o senhor vê essa relação hoje entre empresário, futebol, menino, o time de futebol? O senhor não acha que isso, a gente precisa reorganizar essas ideias para a gente poder pensar um futuro melhor para o desenvolvimento do futebol brasileiro? Olha, isso aí, a gente citou o caso do menino do Palmeiras, que, olha, é a segunda venda do futebol brasileiro, só pede para o Neymar. A venda do Neymar para o Barcelona. O menino tem 16 para 17 anos hoje. Ele não tem nem ideia do que seja esse valor que a família vai receber e que o Palmeiras vai receber. Agora, é uma joia dessas que aparece de vez em quando, no caso dele específico. É uma relação que eu posso dizer para você que não é fácil. Aqui na Ferroviária, porque aquilo é o nosso quintal, a nossa cozinha, é onde a gente se interessa. Eu acredito que agora as coisas na Ferroviária vão dar um passo significativo. Por quê? Porque o dono da Ferroviária, o Bertolucci, é considerado o quarto maior empresário do mundo. É o Giovanni Bertolucci. É o Giovanni Bertolucci. O italiano. Exatamente. E ele tem uma relação, já tinha uma relação de base com a Ferroviária. Então, quem está chegando para assumir, aliás, já assumiu a Ferroviária, são pessoas que conhecem a Ferroviária e que são conhecidas pela Ferroviária. Porque o futebol, a gente querendo ou não, virou business, virou negócio. Virou negócio. Não tem como ser diferente. E aí, o que acontece? O agente observa um determinado garoto aí com seus 16 anos, 17 no máximo. O que ele faz? Geralmente, eu não vou dizer que é uma regra geral, porque não é, mas basicamente, se você pegar de 10 casos de meninos nessa situação, 8 são de famílias extremamente humildes, carentes, que necessitam de muita coisa, inclusive alimentação. O agente vai direto lá, pô, o que está acontecendo, tal.
E aí seduz os pais. E o clube, aí o clube, se não tiver o garoto sob um compromisso, ele perde o menino. Ele investe no garoto e perde o menino. Porque entre uma escolha e outra, vou te levar para o Palmeiras, vou te levar não sei para onde, vou te levar para a Europa. Já aconteceram casos, muitos casos, inclusive, de garotos que foram para a Europa e lá foram abandonados. Foi um trabalho danado para conseguir voltar. Agora, é uma relação que não é fácil, insisto em dizer, que precisaria ser melhorada, mas eu vejo isso também como uma situação complicadíssima, porque envolve o quê? Envolve recurso, envolve dinheiro. E todo mundo quer ganhar dinheiro. Essa imagem que você tentou passar aqui, passou, a gente vai ver muito na Copa São Paulo de Futebol Júnior, porque o Corinthians a gente conhece, a Ferroviária a gente conhece, mas vem um time de Alagoas, vem um time do Amazonas, você vai ver isso aí. São times de empresários. O cara fica o jogo, ele nem assiste o jogo, ele fica no celular, o fulano, porque basicamente são times de empresários. O cara colocou tá bom demais. Não é fácil. A Ferroviária ainda consegue escapar disso, por quê? Como eu disse, quem está aí está ligado ao futebol, só faz futebol, entende de futebol. A Ferroviária tem uma história, também, né? As pessoas conhecem. Sim. Né? Você pode jogar lá em Manaus, você pode jogar lá em Alagoas, você fala, a Ferroviária de Araraquara, nossa, é a Ferroviária lá. O time, porque você vê, passando tem uma tradição, né? Tem. E foi essa tradição e também essa nova forma de administrar como SAF agora, que esses dois detalhes que fizeram com que alguns jogadores que dificilmente em outra situação a Ferroviária traria para o Campeonato Paulista, conseguiu trazer agora para o time. Por quê? Porque quem está por trás disso? Quem não quer jogar no time do Juliano Bertolucci? Quem que não quer jogar na Ferroviária, que paga salário, que tem plano de saúde, que tem tudo? Tanto que a Ferroviária trouxe agora o menino do Fluminense, né? Exatamente. O John Kennedy, né? E vai pagar, o Fluminense vai pagar metade do salário. Trouxe o jogador. Então... Fagner, alguma questão? E esses detalhes, que o senhor disse, do dono da Ferroviária ter a influência, facilita nesse caso do menino do Fluminense vir. Sim. E são bons talentos. Sim. Ele não vai... Lógico que a ideia é pegar os jogadores que não estão sendo aproveitados para trazer para cá, mas também tem aquele olhar clínico das pessoas para trazer exatamente. Um jogador. É isso aí mesmo. E para o menino vai ser bom, porque ele vai ter uma vitrine excelente, que é o Campeonato Paulista, né? Num clube que oferece todas as condições, uma logística de trabalho quase que perfeita, e agora vai se aproximar mais disso. Então, a esperança até de que a Ferroviária possa fazer um bom campeonato, né? Quando a gente diz um bom campeonato, é um campeonato sem sustos, né? Com tranquilidade, sem ameaça de rebaixamento, sem nada. Porque assim, a Ferroviária agora está numa pressão, né? Porque o que acontece? O Mirassol está na Série B. O Ituano já está na Série B. Quer dizer, o Novo Horizontino permaneceu na Série B. Quer dizer, você São Bernardo subiu para C. Você tem todos os times aqui estão ficando para trás da região. Botafogo na Série B. Estão na Série B. A Ferroviária ainda patina lá na Série D com a pressão de ter que, olha, não, peraí, a gente precisa fazer uma Série D, entrar para ganhar, para subir para C e assim fazer. Nós estamos assim, né? na seguinte situação, o trem está no trilho. E nós não somos a locomotiva, nós somos o último vagão, aquele que está pererecando lá para não sair do trilho, né? Então está na hora de mudar isso, né? Está na hora de mudar isso realmente. E quem sabe a partir do ano que vem, né? Com certeza. E quais são as perspectivas? Não, eu vejo como boas perspectivas. O objetivo imediato agora é o Campeonato Paulista, não tem como ser diferente. A negociação, o que atrasou muito a vida da Ferroviária, as negociações ficaram muito emperradas, né? Nessa questão aí do Saul Klein vender as ações. Para você ter uma ideia, ele vendeu as ações para um outro investidor, praticamente sem conhecimento da Ferroviária, certo? Esse negócio teve que ser desfeito. Esse negócio com esse outro investidor que a Ferroviária não queria, teve que ser desfeito. Isso atrasou tudo, até que o Bertolucci falasse, não, quer saber uma coisa, vamos acabar com essa história aí,
eu fico e acabou. Mas até chegar nesse ponto, se vendeu para um outro... E o tempo passou, o campeonato começa agora em janeiro. Você diz, vamos assim, desfazer um negócio de milhões de ações, o Diabo 4, é muito complicado. Mas, felizmente, demorou, mas deu certo a ponto até de chegarem aí, se não todos que o pessoal queria, mas pelo menos boa parte de jogadores aí em condições de fazer a Ferroviária ter uma boa campanha. Legal. Conversamos aqui, né, com José Roberto Fernandes, a lenda de Araraquara, dos Jogos da Ferroviária. Zé Roberto, prazer imenso em recebê-lo. Da mesma forma. Sem palavras para descrever esse momento. Prazer mais uma vez. Muito obrigado. Eu que agradeço, Alexandre. Eu agradeço a você, a todos que estão aqui, os amigos, amiga. Fico muito feliz de estar aqui. Eu me sinto em casa, né? Gosto muito de falar sobre isso, falar da Ferroviária, falar dos campeões da bola, que eu disse que é um orgulho que eu tenho, né? E convido a todos aí a acompanharem, né? Pelo YouTube, pelo Facebook dos Campeões da Bola, também pela Rádio Cultura, coberturas dos jogos da Ferroviária, que são coberturas bem diferentes, né? Com imagens, vai ser um negócio muito legal e a realização de um sonho, né? Como eu já disse. Muito obrigado, eu quem fico grato. Muito agradecido mesmo pela oportunidade e sempre que precisar para trocar ideia, para bater papo, eu estou sempre à disposição de vocês. Mais uma vez, muito obrigado. Eu quem agradeço. Obrigado mesmo.